O Grand Canyon é um dos lugares mais estudados do mundo. No entanto, escondida em suas paredes, existe uma região onde nenhum visitante tem permissão para entrar. Ela não aparece nos mapas públicos e o acesso está bloqueado por ordem federal. Durante décadas, os guardas relataram falhas em equipamentos, drones desaparecidos e luzes estranhas piscando nas profundezas dos penhascos onde ninguém deveria estar. Essas regiões foram discretamente marcadas como restritas, mas recentemente uma equipe de cientistas recebeu uma permissão rara para entrar em uma delas, e o que eles encontraram nas profundezas do cânion deixou o mundo chocado. A zona que ninguém ousava entrar. Escondido nas profundezas do Grand Canyon, existe um lugar sobre o qual a maioria dos visitantes nunca ouve falar. É um trecho de penhasco tão instável e remoto que até os funcionários no parque falam dele com cautela. Os guardas chamam de Zona Proibida. Os penhascos se erguem quase verticalmente, suas faces marcadas por fraturas profundas e cicatrizes deixadas por quedas constantes de rochas e rajadas de vento poderosas. De acordo com os registros do parque, a última descida oficial terminou em desastre quando uma queda repentina de rochas atingiu um dos escaladores. Uma pedra atingiu seu ombro e o arrastou contra o penhasco, rasgando seu cinto de segurança e quebrando várias costelas antes que a corda de segurança o segurasse. A equipe conseguiu puxá-lo para cima, mas o resgate levou horas e o equipamento deles ficou esmagado na base da parede. As autoridades do Parque Nacional classificam a Zona Proibida tanto como um risco geológico quanto como um sítio cultural protegido. Os penhascos ali são propensos a desabamentos repentinos e o chão abaixo está coberto pelos restos de expedições anteriores. De acordo com relatórios internos de segurança, até mesmo pequenas vibrações podem desencadear quedas massivas de rochas. Tribos locais também solicitaram que a área permanecesse fechada, citando tradições antigas ligadas ao que eles chamam de Lugar da Emergência, um local que se acredita ser uma das várias entradas para o submundo descritas nas histórias orais dos Hopi e Havasupai. Os Hopi e Havasupai são povos indígenas nativos da região do Grand Canyon, cujos ancestrais vivem ao redor de seus penhascos e rios há séculos. De acordo com esses relatos, disse que os primeiros povos vieram debaixo da terra por aberturas no cânion e foram advertidos a nunca retornar. Para os anciãos tribais, essa região é um solo sagrado, onde a fronteira entre os mundos é tênue, e perturbá-la pode despertar forças que deveriam permanecer seladas. No final do século XX, apenas algumas equipes científicas tentaram alcançar a zona. Relatos iniciais mencionavam despenhadeiros íngremes que surgiam sem aviso prévio. Uma expedição de escalada nos anos 1990 recuou após uma queda de rochas quase fatal. Depois disso, a Zona Proibida do Cânion se tornou um dos últimos lugares que ninguém ousava estudar. Isso mudou no início de 2024, quando uma equipe de pesquisa multidisciplinar recebeu uma autorização rara para investigar a área. Após uma série de pequenos desmoronamentos próximos ao corredor do rio levantar preocupações de segurança, as autoridades do parque aprovaram um estudo de estabilidade geológica. A equipe incluía geólogos, especialistas em clima e experts em mapeamento de várias universidades. A missão deles era analisar padrões de erosão e fraturas de tensão usando scanners LiDAR avançados e câmeras espectrais capazes de captar dados em locais onde ninguém poderia ficar em segurança. Durante semanas, as medições pareciam normais. Os monitores exibiam as habituais camadas irregulares de calcário e sedimento. Então o software processou uma varredura de uma face do penhasco ao norte e arcos tênues começaram a aparecer nos dados. As formas eram simétricas e precisas, brilhando na tela como o contorno de salas escondidas. A princípio, os cientistas suspeitaram de um erro de calibração. Quando vários dispositivos confirmaram as mesmas formações, a tensão na tenda de controle mudou de curiosidade para incredulidade. De acordo com relatórios preliminares, a equipe debateu se deveria investigar imediatamente ou aguardar uma análise mais aprofundada. A curiosidade venceu. Começaram os preparativos para uma descida controlada pela parede do cânion, a fim de confirmar o que os scanners haviam detectado. Eles ainda não sabiam, mas essa decisão os levaria a encarar algo que a humanidade jamais deveria encontrar: a descida para as câmeras ocultas. A descida começou antes do nascer do sol. O cânion estava silencioso, exceto pelo som do metal tilintando e pelo suave sussurrar do vento entre os penhascos. A equipe de pesquisa estava de pé na borda, olhando para uma parede tão íngreme que parecia despencar direto para a escuridão. Aquela era a Zona Proibida, o único lugar que até os alpinistas experientes evitavam. Os cientistas sabiam que uma pedra solta ou uma rajada repentina poderiam acabar com tudo. Eles conferiram as cordas 2 vezes, testaram os grampos e desceram um de cada vez. A cada poucos metros, eles paravam para escutar.
esperando pelo leve estalo de uma pedra se movendo. Segundo relatos, a tensão era tão grande que até o som de uma pedrinha caindo fazia alguém se assustar. Levou quase 2 horas até a primeira grande descoberta. Quando a luz da manhã alcançou o penhasco, as lanternas de cabeça deles revelaram algo estranho lá embaixo. Um leve brilho sob as camadas de rocha e manchas minerais. A princípio, eles acharam que era só uma ilusão causada pela umidade, mas quando focaram as lanternas, viram 3 arcos perfeitos esculpidos na pedra. Eles eram altos, lisos e espaçados de maneira uniforme. Era o tipo de simetria que a natureza raramente cria. Um dos escaladores sussurrou que parecia a entrada de portas enterradas. Chegar até essas aberturas não foi tarefa fácil. A equipe teve que esculpir apoios para os pés e limpar séculos de poeira. O escalador líder relatou que a superfície da rocha parecia diferente, mais dura, mais lisa e mais fria do que o restante do penhasco ao redor. Quando finalmente chegaram à primeira abertura, eles prenderam as cordas e entraram com cautela. A temperatura lá dentro caiu bruscamente. A respiração deles saía em pequenas nuvens e as vozes ecoavam em tons curtos e abafados. O ar parecia pesado, como se não tivesse se movido há séculos. Lá dentro, as lanternas deles revelaram paredes diferentes de tudo o que já tinham visto. Em vez da textura irregular e áspera das cavernas naturais, essas paredes eram limpas e curvas. A superfície era tão lisa que a luz deslizava sobre elas sem se quebrar. Não parecia erosão, parecia empalhe. Um dos pesquisadores passou a mão enluvada pela parede e disse que parecia polida, quase intencional. À medida que avançavam, o espaço se abria em 3 câmaras conectadas por um túnel estreito. A primeira câmara comportava várias pessoas em pé. A segunda se curvava para dentro como uma meia cúpula. A última era menor, mas se estendia mais fundo na rocha. Cada parede tinha sulcos suaves, como marcas deixadas por ferramentas. Alguns eram quase invisíveis, enquanto outros formavam padrões rasos que se repetiam em intervalos regulares. No centro da maior câmara, a equipe encontrou algo que fez todo mundo parar. Quando mediram, as câmaras se alinhavam quase perfeitamente de leste a oeste, como se alguém as tivesse projetado para seguir o caminho do Sol. Por um momento, ninguém disse nada. De acordo com os relatos de campo, o grupo ficou em silêncio, cada um percebendo a mesma coisa. Aquilo não era obra da natureza. Alguém tinha construído aquilo. As paredes, os ângulos, a disposição, tudo transmitia uma sensação de ordem. Um dos cientistas escreveu depois que entrar naquele espaço parecia errado, não porque fosse perigoso, mas porque parecia ocupado. Eles não conseguiam dizer quem tinha feito aquilo ou há quanto tempo estava escondido. O ar tinha um cheiro seco e intocado, mas as superfícies pareciam quase novas. Foi como entrar no projeto de outra pessoa, disse um pesquisador mais tarde. Mas design implicava propósito, e a primeira pista desse propósito esperava na própria plataforma. O objeto que não deveria existir. A plataforma no centro da câmara parecia simples à primeira vista. Era plana e coberta por uma fina camada de lodo, como todo o resto da sala. Um dos pesquisadores passou a lua pela superfície e ficou paralisado. Debaixo da poeira, algo metálico refletiu a luz. A equipe se aproximou, afastando o sedimento até que a forma completa aparecesse. Era um objeto circular do tamanho de um prato de jantar, feito de um metal que parecia refinado demais para ser antigo. A superfície era impecável, lisa, fria e perfeitamente simétrica. Quando um dos alpinistas tocou nele, recuou imediatamente. O metal parecia gelado, mais frio que o ar ao redor, quase como se estivesse absorvendo calor. Eles trabalharam com cuidado para retirá-lo do lodo compactado. Usando ferramentas esterilizadas, a equipe o soltou e colocou sobre uma superfície acolchoada. O objeto parecia recém-forjado, mesmo tendo ficado selado no subsolo por talvez milhares de anos. Sua superfície não enferrujava, descascava ou perdia o brilho sobre a luz. Em vez disso, emitia um leve reflexo azulado, daquele tipo que aparece em aço polido. Segundo as anotações de campo, um dos geólogos sussurrou que aquilo não poderia ser natural. Parecia feito, não formado. Para confirmar, a equipe realizou um teste portátil de fluorescência de raio-x, uma maneira simples de identificar a composição química do metal. Os resultados deixaram todos atônitos. As leituras mostraram uma alta concentração de arsênico combinada com traços de platina e níquel. Essa mistura não existe naturalmente nas rochas do cânion. Os tons alaranjados e marrons sugerem a presença de ferro ou outros minerais misturados ao calcário. Isso exigiria calor extremamente alto e métodos de refino controlados, algo só possível com tecnologia avançada.
O equipamento foi recalibrado várias vezes, mas todas as varreduras mostraram o mesmo padrão. Os dados sugeriam que quem fez essa liga entendia de metalurgia em um nível que nenhuma cultura antiga da América do Norte era conhecida por possuir. Ao redor do objeto havia vários fragmentos de pedra polida dispostos em um anel solto. Algumas peças se curvavam para dentro, encaixando-se como partes de uma moldura quebrada. Uma das seções tinha um sulco raso que combinava perfeitamente com a borda arredondada do disco, sugerindo que ele já havia sido colocado ali intencionalmente. Segundo relatos, a equipe debateu sobre o que aquilo poderia significar. Alguns acreditavam que era cerimonial, talvez uma relíquia sagrada deixada por um grupo antigo. Outros argumentavam que parecia funcional, parte de um dispositivo ou mecanismo maior agora perdido no tempo. Sob ampliação, o objeto revelou linhas microscópicas em sua superfície, sulcos finos e retos que pareciam ter sido gravados com ferramentas de precisão. Alguns membros da equipe especularam que aquilo eram gravações ou marcas codificadas, enquanto outros achavam que eram vestígios deixados por algum tipo de processo avançado de modelagem. De qualquer forma, a perfeição daquelas linhas deixou todos inquietos. Nada naquilo combinava com as ferramentas rústicas e feitas à mão conhecidas das culturas antigas. Perto da borda da plataforma, a equipe encontrou reentrâncias esculpidas no piso de pedra, formando um círculo perfeito que correspondia ao tamanho do objeto. Isso levantou uma nova teoria. A plataforma poderia ter sido projetada para manter o disco no lugar, seja como parte de uma estrutura ou como uma base ritualística. A descoberta tornou impossível pensar nas câmaras como simples cavernas. Elas foram construídas por um motivo, e esse objeto parecia estar no centro desse propósito. À medida que a documentação continuava, o clima da equipe mudou de curiosidade para inquietação. A descoberta já não parecia mais um avanço científico. Parecia que eles tinham desenterrado algo que não pertencia à história humana como eles conheciam. O material, a precisão, o design, tudo apontava para uma inteligência que não deveria ter existido ali. Um dos cientistas admitiu depois que, ao segurar o objeto, sentiu um arrepio, como se tivesse tocado algo de uma era completamente diferente. A descoberta obrigou a equipe a reavaliar tudo sobre o local. Se esse artefato de metal fosse real, então as câmaras proibidas do Canyon não eram formações naturais. Elas foram construídas por mãos que entendiam tanto de ciência quanto de simetria muito antes de se supor que tal conhecimento existisse. Segundo relatos, o pesquisador principal ficou olhando para o objeto em silêncio antes de finalmente dizer: "Se isso for real, muda tudo o que pensávamos saber sobre este lugar." Eles só tinham começado a entender o que isso significava. Logo, a estrutura ao redor deles revelaria que o disco era apenas o começo. A arquitetura sob a pedra. A descoberta do artefato metálico mudou completamente a abordagem da equipe. O que antes achavam ser uma caverna natural agora parecia uma estrutura projetada. Para compreendê-la, eles realizaram uma varredura em grande escala de todas as câmeras usando equipamentos de mapeamento a laser. Como aquelas coletadas por um scanner a laser que representam uma forma ou objeto 3D, neste caso a passarela e os lances de escada na caverna. Quando os dados em 3D apareceram nos monitores, as imagens eram impossíveis de ignorar. As formas formavam quadrados e arcos perfeitos que se alinhavam entre si, como se tivessem sido desenhados com uma régua. Cada canto se encontrava em ângulos limpos e exatos. As curvas repetiam uma proporção precisa que correspondia a princípios arquitetônicos vistos em templos antigos do Egito e da Mesoamérica. Segundo os engenheiros no local, a precisão era exata demais para ferramentas primitivas ou erosão aleatória. Uma inspeção mais detalhada revelou algo ainda mais estranho. As paredes apresentavam marcas de ferramentas quase imperceptíveis que se repetiam em ritmo, quase como um padrão de batidas. Isso sugeria que os construtores trabalhavam juntos de forma sincronizada, golpeando a pedra em sequência sobre uma direção planejada. Isso significava que havia liderança, planejamento e conhecimento matemático muito além do que os cientistas acreditavam existir nas culturas da América do Norte antiga. Na segunda câmara, os pesquisadores encontraram manchas minerais nas paredes que formavam um contorno desbotado a meia altura. Testes confirmaram que elas vinham de uma nascente subterrânea que secou há milhares de anos. Isso mostrou que os construtores escolheram um local com acesso à água corrente, possivelmente para armazená-la ou controlá-la. Segundo relatos, alguns cientistas acreditam que a estrutura pode ter funcionado como um reservatório sagrado ou um espaço cerimonial ligado aos ciclos da água. No fundo da última câmara, a equipe encontrou um pequeno nicho com uma única laje de pedra. Sua superfície estava entalhada com círculos entrelaçados que se conectavam como uma corrente. As inscrições eram lisas, idênticas e perfeitamente medidas.
Alguns acreditam que o desenho pode conter um significado codificado ou representar uma forma primitiva de matemática. Quando a laje foi escaneada, as distâncias entre cada curva seguiam um ritmo repetitivo, como notas em uma música ou passos em uma dança. Quem a fez claramente entendia de padrão, proporção e precisão. Para testar o espaço em si, um dos pesquisadores gritou para verificar o eco. Em vez de se dispersar, o som retornou em um tom suave e uniforme. As paredes pareciam moldadas para manter a ressonância, como se o cômodo tivesse sido construído para controlar o som. Segundo relatos, essa percepção deixou a equipe em silêncio. Quem construiu as câmeras dominava tanto a pedra quanto a acústica. Quando a equipe expandiu os escaneamentos para mais fundo no penhasco, os instrumentos detectaram sinais fracos que ninguém soube explicar. As energias sob o desfiladeiro. Quando os escaneamentos ultrapassaram as câmeras principais, as leituras mudaram de um jeito que ninguém esperava. Seus instrumentos começaram a apitar em um ritmo lento e constante, um pulso fraco vindo das profundezas da rocha. Ele se repetia a cada 12 segundos, consistente e ininterrupto. A princípio, a equipe achou que fosse interferência dos próprios equipamentos, mas quando desligaram tudo, o pulso continuou. O sinal vinha do próprio desfiladeiro, como um batimento cardíaco enterrado sob a pedra. Em condições normais, campos magnéticos flutuam aleatoriamente. Eles nunca se movem em intervalos perfeitos, mas ali as medições subiam e desciam com precisão matemática. Medições feitas por toda a câmara mostraram a energia mais forte no centro e leituras mais fracas nas bordas, como se algo dentro da rocha estivesse produzindo um padrão magnético controlado. Um dos pesquisadores comparou a sensação a estar em cima de um gerador enterrado que nunca fica sem energia. Teorias começaram a circular pelo grupo. Alguns achavam que a água subterrânea poderia estar passando por minerais magnéticos. Outros acreditavam que o alinhamento era preciso demais para ser natural. Segundo relatos não confirmados, um geofísico sugeriu que os construtores podem ter disposto pedras magnéticas de propósito, canalizando a energia da Terra em um ciclo repetitivo. Era uma ideia absurda, mas os instrumentos não mentiam. Para testar a ligação entre som e magnetismo, a equipe instalou alto-falantes dentro da câmara. Eles tocaram um tom constante de baixa frequência e observaram as medições. Em poucos instantes, o pulso da rocha começou a sincronizar com o ritmo do som. O ar começou a vibrar e um zumbido grave preencheu o ambiente. Não era alto, mas profundo o suficiente para ser sentido no peito deles. Toda a câmara parecia responder, como se a própria pedra estivesse viva e ouvindo. Enquanto moviam as luzes pelo teto, um dos pesquisadores trocou para o modo ultravioleta, e foi aí que veio o verdadeiro choque. Pequenos cristais incrustados no teto começaram a brilhar em um azul suave. A princípio pareciam aleatórios, mas quanto mais tempo brilhavam, mais claro o padrão se tornava. Os pontos brilhantes formavam constelações. Quando comparados com mapas estelares, o arranjo correspondia ao céu noturno como teria aparecido há 15 mil anos. Testes posteriores mostraram que os cristais não eram formações naturais criadas pela geologia do cânion. Em vez disso, eram artificiais, uma mistura de pedra e metal que havia sido derretida e fundida por calor intenso. Esse tipo de processo só poderia acontecer num ambiente controlado, sugerindo que foi deliberadamente projetado. Quem construiu a câmara criou um mapa estelar brilhante projetado para responder uma luz específica, preservando uma imagem antiga do céu noturno, muito antes de qualquer civilização conhecida ser capaz de fazê-lo. Quanto mais a equipe estudava, mais as câmeras pareciam responder ao som, à luz, a campos magnéticos. Elas se comportavam menos como uma ruína e mais como um sistema vivo embutido no núcleo do cânion. Um pesquisador escreveu no Diário de Campo: "Parece que estamos dentro de algo projetado para pensar." Ainda assim, a revelação mais impressionante ainda aguardava além da última parede, uma passagem selada, intocada desde a criação do cânion, escondendo algo que a equipe nunca deveria encontrar: a porta e a realização. Enquanto examinavam a parede mais distante da última câmara, os scanners detectaram algo inesperado. As leituras indicavam uma pequena abertura na pedra, mal grande o suficiente para um microdrone passar. Curiosos, a equipe posicionou o drone na fenda estreita e o guiou para dentro. As luzes dele tremeluziam contra as paredes úmidas enquanto se espreitava, enviando imagens granuladas de volta. Então, o espaço se abriu. Uma cavidade oculta apareceu na tela, uma câmara menor e mais profunda, cheia de rochas irregulares e camadas de sedimento acumuladas ao longo dos séculos.
O silêncio na tenda de controle foi imediato. À medida que o drone avançava, sua câmera captou algo estranho deitado na base da câmera. A princípio, parecia pedra quebrada. Então, conforme a luz se ajustou, as formas ficaram nítidas. 2 esqueletos humanos jaziam lado a lado, meio enterrados no sedimento. A descoberta chocou toda a equipe. Para um sítio considerado intocado desde os tempos antigos, a presença de restos humanos era impossível de ignorar. Perto dali, manchas escuras cobriam a parede. Testes posteriores confirmaram que era carvão. Desenhado na superfície havia um símbolo circular cercado por impressões de mãos toscas. Alguns acreditavam que parecia um desenho ritualístico, enquanto outros achavam que era um aviso, um sinal deixado por aqueles que nunca conseguiram sair. No extremo oposto da câmera, a câmera do drone revelou outra coisa. Uma enorme laje de calcário bloqueava o que parecia ser outro túnel. A superfície da laje era extremamente lisa, diferente da rocha áspera ao redor. No centro dela, havia uma única cavidade circular. Quando as medições feitas pelo drone foram comparadas com o disco metálico encontrado anteriormente, a correspondência era exata. Mesma curvatura, mesma profundidade, mesmo diâmetro. A conclusão era impossível de ignorar. O disco não era um ornamento ou relíquia. Era uma chave perfeitamente projetada para se encaixar naquela cavidade. As imagens deixaram a equipe dividida. Alguns queriam interromper a missão imediatamente, enquanto outros argumentavam que já tinham ido longe demais para desistir. Segundo relatos, o alpinista líder se ofereceu para descer pela fenda e confirmar a descoberta pessoalmente. Foi uma decisão imprudente. Enquanto ele ancorava sua corda e começava a descer em direção ao poço estreito, um pedaço de rocha se soltou sob seus pés. Ele caiu vários metros antes de a corda segurar, deslocando o ombro. Momentos depois, uma grande pedra despencou do alto, se despedaçando no chão onde a equipe havia estado segundos antes. O barulho ecoou pela câmara como um trovão. Ninguém falou depois disso. Ficou claro que a área estava instável demais para qualquer nova tentativa. O drone foi chamado de volta e as imagens foram analisadas em silêncio. Os escaneamentos revelaram reflexos metálicos tênues além da laje, objetos em forma de hastes e placas dispostos de maneira deliberada. Alguns pesquisadores acreditavam que eram ferramentas ou mecanismos, enquanto outros suspeitavam de um cofre selado de propósito desconhecido. Fosse o que fosse, estava claro que a entrada humana seria suicida. A câmara estava desmoronando em câmera lenta e até mesmo a menor vibração poderia fazer as paredes caírem. A ficha foi caindo aos poucos. A equipe estava diante da obra de uma civilização há muito esquecida, que dominava a construção, metalurgia e geometria milhares de anos antes de a história reconhecer tais habilidades na América do Norte. De acordo com relatos internos não verificados, as filmagens foram criptografadas e imediatamente enviadas para autoridades superiores para análise. Dias depois, os funcionários do parque reclassificaram a área como restrita devido à instabilidade geológica. Nenhum outro acesso foi concedido. O que estava atrás daquela porta de calcário permaneceu selado. Alguns acreditavam que ali estava a prova final de uma cultura perdida. Outros alertavam que aquilo continha algo que nunca deveria ser perturbado. Seja qual for a verdade, um fato era certo. O cânion ainda não havia revelado todos os seus segredos. A notícia da descoberta começou a vazar discretamente por redes privadas de pesquisa, gerando debates, descrença e medo de que o que havia sido encontrado nas profundezas pudesse reescrever tudo o que pensávamos saber sobre a história humana. O silêncio e o legado. Nas semanas que se seguiram ao retorno da equipe, o clima em torno do projeto mudou completamente. Segundo relatos, agentes federais chegaram sem aviso prévio e recolheram todos os dados de campo, todos os discos rígidos e todas as amostras retiradas do local. A equipe foi informada de que o material seria revisado por questões de segurança e verificação, mas ninguém recebeu um prazo ou uma explicação. Os pesquisadores foram orientados a permanecer em silêncio até que uma revisão formal fosse concluída. E-mails enviados a jornalistas e parceiros acadêmicos ficaram sem resposta. Era como se todo o projeto tivesse desaparecido da noite para o dia. Relatos não confirmados afirmam que, logo depois, o Serviço Nacional de Parques reclassificou oficialmente toda a área da Zona Proibida. Ela foi considerada geologicamente instável e permanentemente fechada para visitantes. Em poucos dias, novos avisos apareceram ao longo das trilhas de acesso próximas, alertando sobre queda de rochas, buracos e gás tóxico. Um comunicado federal declarou que qualquer tentativa de entrada resultaria em ação judicial.
Para o público, parecia apenas uma medida de segurança simples. Para quem esteve lá, parecia um acobertamento. Nos bastidores, o site da expedição e o banco de dados público foram discretamente retirados do ar. Mapas arquivados da região foram atualizados para remover as rotas de acesso ao local. Até mesmo os registros originais do levantamento foram marcados como incompletos. Então, cerca de um mês depois, um vídeo de 30 segundos apareceu em um fórum obscuro. As imagens mostravam trechos do vídeo do drone, o teto azul brilhante, os esqueletos e a parede lisa de calcário com a marca circular. O vídeo se espalhou rapidamente antes de ser retirado do ar em poucas horas. Cientistas que viram as imagens ficaram divididos. Alguns acreditavam que era autêntico e chamaram de uma das maiores descobertas arqueológicas do século. Outros descartaram como sendo fabricado, argumentando que os detalhes pareciam perfeitos demais. Órgãos do governo depois divulgaram um breve comunicado dizendo que as imagens tinham sido digitalmente alteradas, mas não deram mais explicações. Aqueles que trabalharam na missão sabiam que isso não era verdade. Vários deles deixaram a academia discretamente, alegando motivos pessoais. Outros recusaram entrevistas, dizendo apenas que a descoberta nunca deveria ter sido perturbada. Nos meses seguintes, a especulação se espalhou pela internet. Alguns afirmaram que a equipe havia encontrado evidências de uma civilização esquecida. Outros disseram que o local estava ligado a uma tecnologia de energia antiga. Líderes indígenas se manifestaram, pedindo ao governo que protegesse os sítios sagrados do cânion, alertando que o lugar talvez tivesse sido selado por um motivo. De acordo com várias fontes, a zona restrita continua sob vigilância. Nenhuma autorização foi concedida e nenhum pesquisador independente foi permitido nas proximidades do local. Para os poucos que viram as imagens, a lembrança daquele lugar nunca se apagou. Um pesquisador anônimo disse mais tarde: "Nós não encontramos apenas uma estrutura, encontramos algo que se lembrava de nós." Se o cânion foi selado para proteger a humanidade ou para proteger outra coisa, continua sendo um mistério. O que você acha que realmente existe atrás daquela parede e por que acredita que isso foi escondido por tanto tempo? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistir. Até a próxima!